Você sabe quais são os estádios de futebol mais caros do mundo? Se você é apaixonado por futebol, então você precisa ver esse vídeo até o final. Prepare-se para ficar impressionado, pois seus valores são exorbitantes. Esses são os 7 estádios de futebol mais caros já construídos. O Santiago Bernabéu é a casa do Real Madrid há décadas. Esse estádio é rico em história e se tornou ao longo dos anos um verdadeiro templo do futebol. Inaugurado em 14 de dezembro de 1947, ele tem capacidade para 81.044 lugares, sendo o segundo maior estádio da Espanha e a terceira maior casa de um clube europeu de primeira linha. Já recebeu a final da Taça dos Campeões UEFA Champions League em 4 ocasiões diferentes, uma em 1957 e em 1969, 1980 e 2010. O estádio também sediou a segunda mão das finais da Copa Libertadores de 2018, tornando o Santiago Bernabéu o primeiro estádio a sediar as 2 finais de Copas continentais mais importantes, a UEFA Champions League e a Copa Libertadores. As partidas finais da Copa das Nações Europeias de 1964 e da Copa do Mundo da FIFA de 1982 também foram disputadas no Bernabéu, tornando o primeiro estádio da Europa a sediar uma final da Eurocopa da UEFA e uma final da Copa do Mundo da FIFA. E não é qualquer estádio que consegue sediar a final de 2 dos campeonatos mais importantes como esses, principalmente a final da Copa do Mundo, onde os vencedores ficam com um dos troféus mais caros e mais cobiçados do futebol. E se quiser saber mais do mundo dos troféus de futebol, quais são, quanto custam, como são feitos, tem um vídeo aqui no canal falando sobre os 5 troféus de futebol mais caros do mundo. Se ficou curioso para ver, clica aí no card ou espere as telas finais no fim do vídeo. Esse estádio custou quase 10 milhões de dólares para ser construído. Não é nenhuma surpresa que, se quiser encontrar um bom lugar no estádio, você terá que gastar cerca de 75 dólares. E se você por algum motivo decidir dirigir um carro até lá, pagará um preço alto pelo estacionamento, algo em torno de 50 dólares. Em 2019, Real Madrid e Florentino Pérez lançaram oficialmente a reforma do Santiago Bernabéu, um grande projeto que transformará o histórico estádio do Real num verdadeiro edifício dos merengues. Localizado em Munique, o Allianz Arena é um estádio de futebol com uma capacidade para 70 mil lugares para jogos internacionais e 75 mil para jogos da região. Ele é amplamente conhecido por seu exterior que muda de cor. A construção do estádio começou em 21 de outubro de 2002, sendo inaugurada oficialmente em 30 de maio de 2005. Os painéis são iluminados para cada jogo com as cores do respectivo time da casa: vermelho para o Bayern de Munique, azul para o TSV e branco para a seleção alemã de futebol. O branco também é usado quando o estádio é neutro, como na final da Liga dos Campeões da UEFA de 2012. Ele custou pouco mais de 800 milhões de reais para ser construído. Se você planeja assistir a um evento aqui, deve estar preparado para gastar um bom dinheiro. Como é o caso da maioria dos locais, o preço exato às vezes varia dependendo do jogo. De um modo geral, os assentos são vendidos por algo entre 35 e 90 dólares cada, com o preço sendo mais alto em alguns casos. Se você quiser visitar o estande de concessão, esteja preparado para gastar pelo menos 35 dólares. Os clientes podem estacionar seus carros no maior estacionamento da Europa, composto por 4 garagens de 4 andares com 9.800 vagas. Se for estacionar em qualquer lugar da área, planeje ter pelo menos 25 a 30 dólares em dinheiro apenas para isso. Apesar dos preços, o Allianz Arena está quase sempre lotado. Cerca de 2 milhões de torcedores visitam o estádio a cada temporada, com todos os assentos disponíveis e lugares em pé esgotados, em todos os 17 jogos em casa da Bundesliga.
Este é um dos mais emblemáticos que existem. Ele é o Estádio Nacional da Irlanda e o local de jogo da seleção irlandesa, além de hospedar a maioria das principais partidas de rugby do país. O Aviva Stadium foi construído no lugar do Road Stadium, que era um dos mais antigos do mundo quando foi demolido em 2007. A construção do Aviva Stadium começou logo depois e terminou no início de 2010. Em 2011, ele foi palco dos jogos da final da Liga Europa entre os times portugueses Porto e Braga. A característica mais notável do estádio são suas arquibancadas de formato curvilíneo que envolvem todo o estádio. O Aviva possui um total de 10.000 assentos premium, bem como 1.300 assentos em camarotes corporativos. Foram necessários mais de R$1 bilhão para construí-lo. E é claro, com um valor desses, mantê-lo funcionando não é nem um pouco barato. Isso significa que os torcedores terão que pagar bem mais para assistir a eventos de futebol de alto nível. Os ingressos podem custar cerca de 80 a 85 dólares, mesmo na seção comum. Além disso, você vai pagar um bom dinheiro por concessões e estacionamento. Quando estiver tudo planejado, traga pelo menos 150 dólares para ter certeza de que terá o suficiente para aproveitar tudo. O Aviva Stadium está localizado em uma área residencial bastante tranquila. Há relativamente pouco por perto em termos de comida e bebida, embora você certamente encontre um pub a caminho do estádio. Localizado na cidade de São Paulo, a Arena Corinthians, também conhecida como Arena de Itaquera, tem capacidade para 49.205 lugares, tornando-se o quinto maior estádio utilizado por times da primeira divisão da Liga Brasileira, e o 11º maior estádio do Brasil. Ele sediou 6 partidas durante a Copa do Mundo de 2014, incluindo a partida de abertura em 12 de junho. Por causa de uma exigência de pelo menos 65.000 lugares para a partida de abertura da Copa, vários assentos temporários foram adicionados nesse estádio para o torneio. Além dos jogos do Corinthians e da Copa do Mundo, o mesmo estádio foi selecionado para o futebol das Olimpíadas de 2016, sendo também projetado para receber outros eventos de entretenimento. As obras começaram em maio de 2011 e estavam previstas para serem concluídas em dezembro de 2013. No entanto, um terrível incidente em que um guindaste e parte da estrutura do telhado desabou, fez com que a abertura fosse adiada para maio de 2014. Após a Copa, a arena passou a ser a nova casa do Corinthians, que antes alugava o municipal estádio do Pacaembu. A obra toda custou quase R$1,5 bilhão para ser construída, e os preços dos ingressos dependem de quem vai ser o adversário, mas espere pagar de R$104 a R$228. A Arena Corinthians está localizada na zona leste da cidade de São Paulo, na região de Itaquera, a cerca de 18 quilômetros do centro da cidade. O local tem 2.800 vagas de estacionamento, sendo 900 cobertas e 1.900 vagas de estacionamento ao ar livre, com mais 2.214 espaços fornecidos por um shopping center próximo. Este estádio, de aparência bastante futurista, foi construído para servir como local de jogo para a Copa do Mundo de 2010. A construção do estádio começou em março de 2007, sendo inaugurado oficialmente em 14 de dezembro de 2009, com uma cerimônia formal de abertura. A primeira partida foi disputada em 23 de janeiro de 2010, entre o Ajax Cape Town e o sul-africano Santos Futebol Clube, usando a conhecida bola Jabulani, mas será que ela está entre as mais caras? Se quiser saber mais sobre as bolas de futebol mais caras do mundo, veja esse vídeo do canal listando as 4 bolas de futebol mais caras já feitas. Vai estar aparecendo no card e também nas telas finais. Assim que acabar esse vídeo, vai lá dar uma conferida. Para a Copa do Mundo de 2010, foram instaladas 13.000 cadeiras extras temporárias, elevando a capacidade para 68.000. O estádio da Cidade do Cabo custou R$4 bilhões para ser construído, e quando você junta essa quantidade absurda que custou para construir com o custo de vida na área, você está olhando para alguns dos preços de estádios mais caros que existem.
Assentos baratos aqui não existem. É improvável que você entre lá por menos de $170 por assento. Os melhores assentos custam mais de $250. Se você adicionar concessões e estacionamento, poderá facilmente gastar outros $120 sem nem notar. Após a Copa do Mundo, fileiras temporárias de assentos em ambos os lados da camada superior foram substituídas por suítes de eventos e salas de clube, reduzindo a capacidade do estádio para 58.300. O estádio oferece suítes de hospitalidade corporativa, instalações médicas, centros de treinamento, de conferências e banquetes. O Wembley é o estádio nacional da Inglaterra e a casa do futebol inglês. Com 90.000 lugares, ele é o maior recinto desportivo do Reino Unido e o segundo maior estádio da Europa. Icônica e reconhecida internacionalmente como de classe mundial, Wembley cedia os maiores e melhores eventos, incluindo a final da Copa do Mundo de 1966, a emoção do Euro 96, as Olimpíadas de 1948 e a Copa do Mundo de Rugby de 2015. Ele foi inaugurado em 2007 no local do estádio original, que foi demolido em 2003. Em seu auge havia mais de 3.500 trabalhadores da construção civil trabalhando no local. Com uma circunferência de 1 km, o estádio Wembley possui 34 bares, 8 restaurantes, 98 cozinhas, 2.618 banheiros, 26 elevadores e as fileiras de assentos, se colocados de ponta a ponta, teriam a extensão de 54 km. A um custo de R$5.230 bilhões, o dinheiro precisa ser recuperado de alguma forma. E vem na forma de preços de ingressos que podem facilmente chegar a $90 cada, sem falar nos preços de concessão que parecem disparar para a estratosfera. Planeje reservar algo em torno de $60 para concessões e pelo menos $40 para estacionamento. O Wembley oferece visitas guiadas aos bastidores, que incluem vestiários, sala de imprensa, túnel dos jogadores e camarote real. Os passeios duram cerca de 75 minutos. Além disso, ele sediou a final da Liga dos Campeões de 2011 entre Barcelona e Manchester United, e 2 anos depois a final da Liga dos Campeões de 2013 entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund. O Signal Iduna Park é um verdadeiro monstro de estádio. A casa do Borussia tem capacidade para 81.365 pessoas, sendo um dos estádios mais emblemáticos do mundo. Com a maior média de público da Europa, o estádio proporciona uma atmosfera invejada em todos os esportes. Além de ser o mais caro já construído, ele também é um dos estádios mais caros para se visitar. Se você quer um bom lugar para um jogo importante neste estádio, você estará olhando para várias centenas de dólares. E quando você adiciona concessões e transporte, não fique surpreso ao saber que algumas pessoas estão gastando mais de $500 em um único evento, e esse valor é apenas por um assento. Para construir este gigante foram necessários mais de R$10 bilhões. Situado ao sul de Dortmund, o Iduna Park é um estádio facilmente acessível de todas as direções, isso graças à impressionante rede de transporte da Alemanha. Claro que o maior estádio da Alemanha iria precisar de um grande estacionamento. Há mais de 10.000 vagas disponíveis ao redor de todo o Iduna Park. Existe também várias lojas de fãs espalhadas por Dortmund, e com mais de 2.000 metros quadrados, a BVB Fanwelt no Iduna Park é de longe a maior de todas. Existem passeios para todos os gostos de quem deseja visitar o Signal Iduna Park, de um olhar expresso de 60 minutos pelos vestiários e ação nos bastidores a uma diversão de 2 horas, incluindo almoço ou passeios em grupos privados. O valor dessas visitas também inclui o acesso ao Museu do Borussia. Para conhecer mais sobre a história de um dos clubes mais vitoriosos da Bundesliga. Esses foram alguns dos estádios de futebol mais caros já construídos. Eles são verdadeiras obras-primas da arquitetura e engenharia moderna.
Com investimentos de bilhões de dólares, cada um deles possui características únicas que os tornam verdadeiros marcos no mundo do futebol. Me diz aí, o que você achou desses estádios? Qual deles você mais gostaria de visitar? Deixe nos comentários suas opiniões e sugestões de vídeo que você gostaria de ver no canal. Obrigado e até a próxima!